Olá pessoal, e vamos lá então para a nossa segunda unidade da disciplina Desenvolvimento Web Back-end. Agora que na primeira unidade a gente deu aquela visão geral introdutória, pegando aí todo o histórico da linguagem HTML, do protocolo HTTP, como foi que começou o desenvolvimento de páginas estáticas para a web, a sua primeira versão, e a evolução desse desenvolvimento, passando pela necessidade de páginas dinâmicas, a complexidade dos sistemas que fez então finalmente o que temos hoje, essa divisão quando se fala em desenvolvimento de front-end e back-end. Agora a gente passa efetivamente para trabalhar com alguma coisa mais robusta, com um framework mais robusto no back-end. A gente viu lá na primeira unidade que no finalzinho dá para se implementar o back-end com Python. Utilizamos uma biblioteca específica para isso, montamos uma página estática, uma página dinâmica com bibliotecas do Python. Em seguida, demos uma geral daquele micro framework Flask para mostrar já como é que você usa um framework no back-end. E agora a gente parte para utilizar efetivamente um framework mais robusto. Então, pegando o gancho e relembrando, o front-end é o que fica na frente, ou seja, é constituído por tudo aquilo que o usuário final vê e interage, e é composto basicamente, veja aí no slide, das páginas web que esse usuário terá acesso. Principais tecnologias, como vocês têm acompanhado aí na disciplina de front-end, HTML, CSS, JavaScript, e os frameworks atuam aí principalmente com essas três linguagens para preparar o front. No back-end, a gente trabalha com o que está por trás, ou seja, os serviços, os servidores, equipamentos, hardware e software responsáveis pela parte da lógica do negócio ou da programação. E aí, deixa eu aumentar aí o slide para vocês. No back-end, a gente processa as requisições enviadas pelo front-end, mantém as regras de negócio do sistema, sem que o usuário precise tomar conhecimento disso, já que ele está interessado em acessar o que esse back-end vai proporcionar ou vai informar para o front-end, e gerencia, quando existe, e na maioria dos casos existe, o banco de dados que está lá por trás desse back-end, também de forma transparente para o usuário. E aí então a gente parte para apresentar inicialmente um padrão que é utilizado por praticamente todos os frameworks de back-end, o padrão MVC, de Model, View e Controller. Ou seja, o model, que seria a camada que implementa o modelo ou a modelagem, que é essencialmente o controle e a organização do acesso ao banco de dados do lado do back-end, o View, que é a visão, e o Controller, que é o controlador. O que é mais curioso, e é interessante a gente ver isso nesse primeiro momento, embora não seja na prática, não apresente aqui nenhuma solução para os nossos problemas, mas a questão só conceitual com relação ao MVC é que ele foi proposto lá em 1979 ainda, quando não se falava em desenvolvimento para a web, mas a intenção ali de trabalhar com essas três camadas era desenvolver aplicações para desktop mais bem elaboradas, com camadas específicas divididas nessas três camadas aí. Mas efetivamente as aplicações web utilizando frameworks para back-end é que popularizaram o MVC. As vantagens de utilização do MVC são muitas, algumas aí para a gente começar a falar disso. Facilita a manutenção de cada uma dessas camadas. Você pode ter desenvolvedores focados especificamente em cada uma delas e permite a divisão de responsabilidades. Então você tem aí, pode ter um ou mais pessoas da equipe envolvidas na programação das três camadas. Você pode ter também no seu back-end uma distribuição de tarefas para quem trabalha mais na parte da programação, os desenvolvedores de back-end, e quem trabalha mais no design ou a preparação daquilo que o back-end vai apresentar para o front-end, que seriam os designers de back-end. E aí então, para fechar a apresentação aí sumária, superficial do MVC, para a gente partir para o nosso framework, o MVC efetivamente ele define as estruturas internas, ou seja, os componentes de software que vão ser utilizados,
as propriedades desses componentes, os elementos de cada um desses componentes e o relacionamento, as interações entre os componentes que estão lá por trás do back-end. Esse é efetivamente o funcionamento da divisão em camadas. O view vai tratar da interface com o usuário, então tudo aquilo que de fato vai lá para o front-end, já depois de processado e antes de receber a informação para processar, para programar do lado do back-end, é tratado pela camada do view. O model faz a manipulação lógica de dados, quase sempre, quando existe, quase sempre existe, a manipulação dos bancos de dados, ou do banco de dados, ou dos dados que estejam sendo manipulados do lado do servidor. Você pode ter sistemas aí que recebem dados, por exemplo, via API de outras aplicações, ou né, o banco de dados que está conectado, que está instalado por trás do back-end, e tudo isso é responsabilidade da camada model. E o controller faz o controle de fluxo da aplicação, o meio de campo fazendo o controle daquilo que vai ser apresentado e entregue para o view. Recebe do view e entrega para o view, faz esse controle. E assim a gente tem então a possibilidade de exibir a mesma lógica de negócios através de várias interfaces, deixando de uma forma mais completa e mais simplificada aquilo que aparentemente é complexo em função da programação que se existe do lado do back-end. E aí você, com o modelo MVC, uma das principais intenções é que você torne totalmente transparente a manipulação de dados e a programação do lado do back-end, que é a sua camada de negócios. E as demais camadas do sistema que são derivadas da programação ou que são acessadas a partir de uma dessas três camadas, termina ficando aí mais protegida de qualquer tipo de problema advindo da programação do front-end, ou que poderia implicar aí num vazamento, implicar num acesso indevido a dados críticos do lado do back-end. O controller, então, recebe os eventos da interface. Você veja que o view ele já interage no primeiro momento com o front-end, por exemplo, com os formulários de entrada, coletando aquilo que o usuário quer receber do sistema, e depois o controller recebe isso, converte em ações para o model fazer o acesso e entrega novamente para o view exibir como resposta para o usuário. Vamos ver na prática cada um deles, isso porque a gente vai ter nessa disciplina uma unidade para cada uma dessas camadas. Efetivamente, isso vai ser implementado na prática com o Django, que muda um pouquinho o modelo MVC, é isso que a gente vai ver agora. Retomando aí o assunto especificamente framework de back-end, a principal vantagem ou a finalidade de usar frameworks, além de reduzir a complexidade, facilitar a organização do back-end, é fazer a reutilização, o reuso do software. É isso que tem por trás da maioria dos frameworks e que não é exceção quando a gente está falando do Django. Frameworks viabilizam e facilitam o reuso do software, e aí a gente tem então algumas estruturas que abstraem a complexidade. Nós vamos ver, por exemplo, o ORM na camada model, que deixa de uma forma totalmente transparente e alto nível o controle de acesso a qualquer banco de dados a partir do Django. Isso facilita muito a vida do desenvolvedor. E aí a gente, quando reutiliza software, quando tem estruturas prontas, quando a complexidade ela distribuída em camadas se torna mais fácil de trabalhar, a maior vantagem é que a equipe economiza o tempo gasto no desenvolvimento e minimiza também os erros, né? Frameworks baseados no padrão MVC efetivamente podem simplificar bastante o desenvolvimento de aplicações web. Os padrões, além do MVC, né, isso é só mais um padrão, eles são construídos a partir de boas práticas, é um desenvolvimento contínuo, e o que nós temos hoje nos diversos frameworks, inclusive os frameworks baseados em Python como o Django, é um resultado de uma evolução natural no desenvolvimento web. Não se quer, com frameworks, tornar mais complexo a programação. Ele tem uma estrutura mais complexa, mas o desenvolvimento
A intenção é que seja mais simplificado, permitindo a abstração de partes mais complexas no processo de desenvolvimento de aplicações. O que a gente tem em cada um desses frameworks são particularidades em função das linguagens de programação utilizadas. Naturalmente, a visualização de cada um desses componentes e o que ele vai fazer efetivamente está diretamente relacionado ao que a linguagem de programação proporciona, mas na prática, quando você aprende um framework, a trabalhar num framework, você consegue uma curva de aprendizado muito pequena para trabalhar com outra. Observe sempre que a intenção de disciplinas de um curso de graduação não é que você aprenda a usar ferramentas, aprenda a usar linguagem de programação, aprenda a usar um framework específico. Não, é que você entenda a partir do uso de uma ferramenta, de uma linguagem, de um framework, como é que a coisa funciona, para que você, num futuro, e isso pode estar prestes a acontecer, você tenha um desvio ou uma natural tendência do mercado em utilizar outras ferramentas, outras linguagens, outros frameworks, e você não tenha que voltar para a universidade, voltar para a faculdade para aprender esse novo framework. A intenção, então, aqui em apresentar na prática um framework que vamos começar a partir de hoje com Django, não é que você tenha o Django aí o resto da sua vida como sua estrutura de apoio. A curva de aprendizado, como o slide diz, existem ligeiras diferenças de um framework para outro, novas tecnologias surgem, novas demandas e novos gostos também, e a partir disso a gente termina efetivamente mudando de framework. Só para dar uma ideia, olha só aqui a quantidade de frameworks que existem, não estão todos aí, efetivamente os que hoje chamam mais atenção, e nesse gráfico você tem a distribuição por linguagem. No quadro de cima, um monte de frameworks aí baseados na linguagem PHP. No segundo, um monte de frameworks baseados na linguagem Python. O Flask que nós já vimos, não foi isso? E o Django que nós vamos utilizar. Mas também o Angular, que é o principal representante aí do JavaScript do lado do back-end. Então, lembrados, do lado do JavaScript, do lado do front-end, sim. Agora o JavaScript tem frameworks também do lado do back-end. E isso está materializado numa linguagem que cresce bastante, o TypeScript. Quem sabe futuramente nessa disciplina a gente muda aí do Python Django para um TypeScript. O Node.js aí é um principal representante do Node. E o Java, que sempre aparece aí entre os top 5 das linguagens de programação, já esteve mais em evidência, hoje nem tanto. Ainda tem um monte de frameworks aí que ajudam a programar em Java para back-end. O mercado tem vaga, tem espaço para todo mundo. A gente optou aí por Django, mas é importante nesse primeiro momento mostrar essa diversidade de frameworks back-end que vocês têm à disposição. Vamos então efetivamente falar do Django, ok? O Django foi um framework que foi criado com outra finalidade. Ele não era, no primeiro momento, um projeto de desenvolver um framework de back-end. Em 2003, criou-se o Django para gerenciar um website jornalístico, o Word Online. E o fato foi que, ao final desse desenvolvimento, esse site entrou no ar e a equipe decidiu aprimorar digamos, essa estrutura, esse CVS, né, ou CMS, que é como se chama as estruturas de automatização de conteúdo para websites, para blogs, como é o caso de WordPress, por exemplo, né? E o fato foi que ele foi aprimorado e tornou-se um projeto de código aberto em 2005, 2 anos depois. A partir de então ele começou a ganhar mais popularidade, até de fato ser considerado um framework para back-end. Django não é... A primeira vez que eu tomei conhecimento do Django, eu pensava que tinha a ver com aquele filme de Bang Bang, um pouco antigo lá, que nossos pais assistiram, né? Eu não sou tão velho. Na realidade, eu assisti sim, o Django Livre, muito massa o filme. Mas não foi em homenagem a ele, foi em homenagem ao músico, Django Reinhardt. Se não for isso, é quase isso. Um músico de jazz, e a equipe colocou esse nome em homenagem a ele. Nada diretamente relacionado ao que ele fazia, mas uma homenagem simplesmente.
O princípio do Django desde o início foi reusabilidade, ou seja, não repita códigos que você já tem pronto. Você tem um código feito, ele funciona, você modulariza e reaproveita, evitando a repetição. Reutilização de código, então, é a palavra-chave do Django. Quem é que usa o Django? Ora, muita gente. Se vocês pegarem o jeito que a gente mostrou lá em PO, a crescente utilização do Python como linguagem de programação, há uma crescente utilização do Django como framework de back-end. E só para dar uma ideia das algumas empresas que utilizam o Django, o Instagram, Pinterest, a Globo.com, NASA, Mozilla, a aplicação de Slides Prezi e por aí vai. Spotify, além de milhares de outras instituições e empresas que apostam, investem e utilizam o Django efetivamente como ambiente de desenvolvimento. Vamos lá agora uma pequena variação, e é importante que a gente veja isso para não se confundir, começar a usar o Django e alguém chegar para você e dizer como é que o Django implementa o MVC. E você dizer, não, peraí, eu não tenho C. Onde é que está o controller aqui? Houve uma mudança de projeto na hora de implementar o padrão MVC. No Django a gente tem o MTV. Na hora que você vir, então, a camada model, a modelagem lá da parte de dados, continua sendo model, esse M aqui é de model, mas a camada view, de visualização do MVC, ela corresponde aí quase que efetivamente à camada template. Então a gente tem uma camada nova, o T aqui, o template no Django. E a camada controller, controle de fluxo do MVC, aqui no MTV é o view. Então o view do Django não é equivalente ao view do MVC. Ela é equivalente à camada controller. Beleza? Então daqui para frente a gente não vai mais falar de MVC como padrão das outras modalidades ou dos outros frameworks. Vamos falar de MTV, que é o padrão que o Django utiliza as três camadas: Model, Template e View. Então, para dar uma primeira visão geral onde estão essas camadas, eu tenho o usuário que usa o browser para interagir com o sistema de back-end aqui. Num primeiro momento, ele acessa uma URL e quando ele acessa essa URL, é acionada então a primeira camada que está no back-end aguardando requisições do usuário, que é a camada View. Então, a camada View está aqui, ela recebe essa conexão ou essa solicitação do usuário e ela aciona os templates para preparar o retorno para o usuário. Se for uma página simples, uma página que não exija a manipulação de dados internos, tudo é resolvido no V e no T aqui, Tá? Você pode fazer um site bem simples que nem use o Models. Não vou usar banco de dados, vou fazer só um processamento básico para fazer um primeiro experimento. Você recebe no View, monta o template e retorna para o cliente. Agora, como desenvolvimento back-end quase sempre tem banco de dados, quando o usuário faz uma requisição aqui, uma URL, o View recebe essa solicitação, quase sempre então aciona a nossa lógica, a camada Models aqui, que manipula os dados e ela então acessa o banco de dados efetivamente para fazer consultas baseado no que foi passado pela URL. E o Model, então, retorna o resultado dessa consulta por View, que monta, então, como vai ser a saída, retorna, então, para o template para organizar estruturalmente e visualmente essa saída e devolve para o usuário. Então, sempre assim. O usuário navega, a URL, que é informado no navegador do usuário, aciona no back-end Django a camada View, e a camada View quase que sempre aciona o Models, que vai no banco de dados, retorna então o resultado de consulta, de inclusão, de alteração. Nós vamos ver o CRUD aí, né? CRUD é um acrônimozinho aí para as 4 principais operações do banco de dados que a gente vai ver. E a operação então é realizada e o View retorna, usa o template para mostrar de volta para o usuário. Beleza? A gente vai ver cada uma dessas camadas e efetivamente vai ficar bem legal. Em resumo, então, para a gente, o MTV do Django Model faz o mapeamento do banco de dados para o projeto, o template prepara as páginas para visualização de dados, é a última instância lá para integrar para o front-end. E o View, a lógica de negócios, que faz essa intermediação aqui
decidindo, a partir do que foi entrado aí com as requisições do usuário, o que vai ser feito com no lado do back-end. Uma exibição, uma consulta ao banco de dados, uma programação, um processamento local aí, naturalmente, com o Python para receber de volta, ou interação com outros sistemas, modela aí de volta para o template e entrega para o usuário isso aí. Ainda uma visão gráfica do nosso MVT aqui, ó, que está o navegador. Mais uma vez, tudo começa com a digitação começa com a digitação de uma URL aqui no navegador. A camada view recebe e a camada view, então, quase sempre faz a consulta ao model. O model, então, processa os dados, consulta ou não aí o banco de dados, que não está diretamente relacionado. Viram aí que no slide anterior aqui, ó, tem uma palavrinha mágica, o ORM, que é a modelagem objeto relacional, que a gente vai ver, uma abstração da conexão ao banco de dados. No Django não tem necessidade nenhuma do usuário conhecer detalhes, características de qual banco de dados vai estar aqui por trás. A gente vai ver que quando você começa a preparar um site com Django, no primeiro momento ele já cria, ele entrega um banco de dados SQLite, um banco de dados local, mas quase sempre você, quando vai colocar para funcionar um site mais robusto, você troca esse banco do SQLite por um SGBD, um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, que pode ser um MySQL, pode ser um MariaDB, pode ser um Postgres, pode ser um Oracle, enfim. Então essa sopa de letrinhas que vocês veem lá na disciplina de banco de dados, o banco que você vai usar efetivamente, ele é abstraído pelo ORM. Você só vai precisar programar bem a camada model aqui, para se você trocar o banco, a criação e manipulação ser feita com um driver específico para isso, em alto nível, para quem está programando do lado de cá. Então o model, então, manda de volta para o view, que apresenta via template o resultado desse processamento e manda de volta para o usuário. Belezinha? E aí então a gente tem, para implementar isso do lado do Django, eu criei um site Django, eu tenho de cara 3 arquivos básicos. urls.py, de Python.py naturalmente, o views.py e o models.py. São nossos 3 principais arquivos em todos os sites Django que a gente vai usar daqui para frente. Então tem aqui o website, a urls.py vai ter aqui as rotas, o roteamento das URLs para onde vai ser enviado. O views vai ter a visualização e eventualmente os middlewares que forem utilizados, se a gente fizer uso de middlewares aqui. E vai acessar aqui, olha a parte de front-end nos templates. Ó, os templates, vai formatar bonitinho aqui o HTML, CSS, o JS, né, o JavaScript. E quando a gente faz uso do models.py, aqui você programa a parte de modelagem da lógica de negócio ou do acesso aos dados que faz a conexão ao banco. Esse aqui é o fluxo, mas agora já falando efetivamente dos arquivos que nós vamos usar no nosso Django para implementar o back-end. Vamos lá então instalar? Pois bem, primeira coisa para instalar o Django, a gente precisa ter o Python instalado na nossa máquina, né? Eu estou aqui com uma máquina Windows, mas eu posso também, se quiser aqui, ó, estou com uma máquina Linux também. Qualquer um dos dois, vou abstrair aí para vocês. No slide, propositalmente, eu coloquei aqui orientações para Windows e para Linux. Acredito que a maioria ainda usa como sistema principal o Windows, então eu vou optar por usar essa maquininha Windows aqui. Eu efetivamente uso o Linux, mas isso não tem nada que não impacta em nada o seu desenvolvimento. O que a gente vai precisar no Windows ou no Linux? Vamos precisar do nosso VS Code, estão lembrados aí da nossa estrutura aí do VS Code para a gente programar utilizando essa IDE de programação. Então instala direitinho aí o VS Code e do Python, né? Então eu preciso que o Python esteja instalado. Deixa eu deixar o VS Code aberto já, que esse meu Windows aqui é uma máquina virtual. E como eu estou usando aqui o processamento da máquina para gravar esse vídeo para vocês, vai ficar um pouquinho mais lento. Vou deixar ele abrindo aí e retomar aqui o nosso slide. Então a gente precisa instalar a linguagem Python. Relembrando aí, se eu quiser instalar o Python, eu vou precisar basicamente ir no site do Python e procurar a linguagem mais nova.
a versão mais nova, tá? Então tá aqui o Python. Vou no site do Python, python.org/downloads, ó. E aqui, quando esse vídeo foi gravado, ó, eu tava com o Python versão 3.12.14. Clicou, baixou, instalou. A gente fez isso lá em POO. O Python tá instalado pra gente. Estão lembrados aí? Então, eu quero ver se o Python está instalado, eu digito Python -- version aí no terminal. Esse meu terminal, eu posso usar o terminal, o prompt do DOS aqui, do nosso Windows, né? Ó, um prompt de comando. Então, eu vou dar aqui Python -- version, ó. Então, se ele tiver instalado, ele vai me dar 3.12.14, a minha versão instalada. Ou eu posso verificar também direto no nosso VS Code, né? Terminal do nosso VS Code. Vem aqui, ó, abro um terminalzinho no VS Code e no terminal, deixa eu subir aqui um pouquinho, no terminal de nosso VS Code, eu dou o comando, ó, Python -- version, para ver a versão. Abre aí, terminalzinho. Python -- version, ó, e tá aí nosso Python instalado. Belezinha? Vou deixar aberto aí e voltar para cá. A gente precisa também do pip. O pip é o gerenciador de pacotes do Python. Felizmente, nas versões, de algumas versões para cá do Python, quando você instala o Python, ele já instala o pip. Quando isso não era possível, você tinha que ir lá no pip e instalar. Ora, se praticamente tudo que você precisa para trabalhar dentro do Python você instala via pip, não fazia sentido você ter essa instalação em separado. No Linux você ainda instala em separado, instala o pipe e instala o pip. Na 3.12, que é a versão que a gente está usando, ele já instalou, quer ver? Ó? Então eu quero ver se o pip está instalado, pip -- version, ele vai mostrar a versão ou vai dar mensagem de erro. Pip -- version, ó. Deixa eu aumentar aqui que está pequenininho, né? Aqui, pip -- deixa eu aumentar também a tela um pouquinho mais aqui, ó. Acho que tá melhor, né? Tá beleza assim? Pip -- version, ó, tá aí a versão do pip. Então a versão do Python é 3.12.4 e a versão do pip que tá aqui, ó, do Python 3.12 é o pip 24.0. Beleza? Então você deu esse comando Python -- version, o pip -- version e não tem a versão aí para você, para tudo, você não vai conseguir trabalhar. Vai lá no site do Python, faz o download, instala Python e pip. Feito isso, a gente vai começar a utilizar aqui uma estrutura bacana, que não serve só para o Django. É uma estrutura de ambiente virtualizado ou isolado de desenvolvimento que ajuda bastante na programação e na manutenção e disponibilização de vários sites em um mesmo servidor. Isso é o Virtual Env. Gente, para que serve o Virtual Env? Vê só, a gente está usando aí a versão do Python 3.12.4. Vamos supor que você está trabalhando com a versão antiga do Python, o Python 2, por exemplo. Olha que confusão. Se você tiver uma aplicação com Python 2 e outra com o Python 3.12, elas não vão conseguir funcionar numa mesma máquina se você instalou o Python no sistema principal, concorda? Então você está lá com um servidor de back-end, você tem um sistema no cliente mais antigo que está no Python 2 e você não migrou ainda, e você tem outra versão do cliente que está com Python 3. Não dá para rodar os dois. O que a gente pode fazer então? O Virtual Env salva a gente. Você instala o Virtual Env, utiliza o Virtual Env e você pode instalar uma versão do Python no Virtual Env de um projeto e uma versão do Python no Virtual Env de outro projeto. Isso serve para tudo. As bibliotecas, que dá muito problema. Você está usando a biblioteca do Python para um projeto, sai uma versão mais nova com um monte de mudanças e o seu sistema não funciona nessa nova versão. O que você faz? Lá no seu servidor de back-end, vai usar a versão antiga. Mas na mesma máquina você precisa usar a versão mais nova para outro sistema. O que você faz? Um Virtual Env para um projeto, outro Virtual Env para outro projeto. Dentro de cada Virtual Env, você tem versões diferentes de bibliotecas. Então você pode ter versões de Python diferentes dentro de Virtual Env diferentes, versões de bibliotecas diferentes, versões do framework, do Django diferentes também. Então daqui para frente, começou um projeto, antes de qualquer coisa, a gente vai usar
o Virtual Env. Joinha? Depois disso, então, a gente instala normalmente o nosso framework, o Python, dentro do nosso Virtual Env. Vamos aprender então a usar o Virtual Env. No Windows, pip instala o Virtual Env, você instala o Virtual Env e passa a usar o resto da vida naquele Windows o seu Virtual Env. Eu acho que já está instalado aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Vou dar um pip freeze aqui para ver quais são as bibliotecas instaladas. Tá aqui, ó, já está instalado, tá? Virtual Env. Se não tivesse, eu fazia pip install Virtual Env, tá? Se você dá o pip freeze aqui, ó, e não tiver aqui Virtual Env instalado, dá pip install Virtual Env. Provavelmente de vocês não vai estar instalado, né? Aqui está dizendo, opa, os requisitos já foram satisfeitos, eu estou com o Virtual Env instalado. Instalado não é usado, né? Eu vou usar efetivamente. Então vou dar uma paradinha antes aqui e vou fazer o seguinte, para a gente não misturar já no primeiro momento o que a gente está desenvolvendo no sistema, num exercício para outro, nós vamos criar vários sites a partir de hoje no Python. Eu vou aqui no gerenciador de arquivos da minha máquina e vou criar uma pastazinha aqui para organizar os nossos sistemas. Vou botar aqui projetos, ok? Então veja, eu estou aqui na unidade C criando projetos, ó. E dentro de projetos aqui, vou colocar aqui projeto underline 01. Para que isso? Para o que a gente for fazer no nosso primeiro site que a gente vai fazer hoje no Django, na próxima aula, para os próximos projetos, não misturarem aí. Lembrando que dentro de cada projeto desse eu vou ter um Virtual Env. Então, dentro da unidade C, eu criei aqui uma pasta projetos e dentro de projetos, o meu projeto 01. Tranquilo? Isso aí fora do nosso ambiente. Agora eu vou lá no meu VS Code e vou, ó, arquivo, abrir a pasta e vou lá em projetos e projeto 01. Pronto. O que eu estou fazendo aqui? O meu VS Code vai instalar o Virtual Env, instalar o Django e fazer meu site dentro da pasta projeto 1, que está dentro da pasta projeto. Entenderam aí direitinho? Então aqui eu já vou diminuir aqui e deixar prontinho, colocar o meu terminal aqui, ó. Agora sim. Então tá aqui a minha pasta projeto 1, aqui vai ficar o meu código e aqui está o meu terminal. Entendido? Vamos voltar agora. Vou poder programar sem problemas. Quero instalar o Virtual Env. Já instalei. Toda vida que a gente for, então, começar um projeto novo, a gente vai ativar, inicializar e ativar o Virtual Env. Como é que a gente faz isso? Ó? Escreve Virtual Env e, em seguida, o nome da pasta onde vai ficar, onde vão ficar todas as instalações que eu fizer naquela máquina com o pip, por exemplo. Entendido? Ó? Eu vou criar dentro de projeto 1 uma pasta venv, você pode chamar de outro nome, mas assim fica mais explícito, utilizando o Virtual Env que a gente acabou de instalar. Vamos lá fazer isso. Estou com o meu projeto aqui, vou fazer Virtual Env, venv. Olha aí. E olha aqui, ó. Dentro de projetos, agora eu tenho uma pasta venv. Se eu clicar aqui dentro, ó, dentro dessa pasta vão ficar todas as minhas bibliotecas, todos os meus elementos externos, módulos que eu instalar quando eu utilizar esse projeto. Beleza? Então faço uma vez só Virtual Env venv. Está criado aqui. Agora eu vou ativar esse Virtual Env. Eu criei a pasta venv com a estrutura dela, com Virtual Env, agora eu vou ativar. No Windows, eu vou colocar ponto contra barra a pasta, que a gente criou venv, barra scripts com S maiúsculo, contra barra activate para instalar. Vamos lá, ó. Então eu vou ponto contra barra venv, entrei aqui nessa pasta, ó. Aí scripts com S maiúsculo, scripts, e dentro de scripts eu vou, ó, chamar esse scriptzinho activate, que vai ativar o meu venv.
Activate. Observem aqui o meu prompt, ó. Vai aparecer aqui entre parênteses Venv, ó, Activate. Pronto. Isso aqui, tá? Isso aqui, ó, tá dizendo que tudo que eu fizer daqui por diante de instalação e utilização dentro do meu projeto vai estar dentro do meu ambiente virtualizado. Por exemplo, eu vou instalar o Django aqui. Se eu quiser usar o Django uma versão diferente em outro projeto, não vai ficar na minha máquina dando conflito um com o outro. Se eu quiser usar uma biblioteca de ciência de dados, se eu quiser usar uma biblioteca de acesso a banco de dados, se eu quiser usar uma biblioteca de, sei lá, de utilização de fórmulas matemáticas, eu vou ter essa biblioteca instalada dentro do meu VirtualEnv. Tá claro para que serve o Venv? Ó, tá aqui ele, belezinha? Então, meu Venv está instalado o VirtualEnv, está inicializada a pasta e está ativado. Se eu tivesse o Linux, o procedimento era basicamente o mesmo, só mudaria que para criar o Venv, eu faria aqui Python 3 no Linux e o Venv instalado -m Venv, que é o módulo Venv, e aqui a pasta que seria criada, e a ativação no Linux, você coloca source venv barra, não contra barra, bin barra activate, tá? Aqui está um printzinho da ativação no meu Linux aqui, tranquilo? Então aqui, instalação, inicialização e ativação do VirtualEnv no Windows, aqui, instalação, inicialização e ativação do Venv no Linux, fechou? A partir de agora, todos os nossos projetos vai começar assim, cria uma pasta, inicializa um ambiente virtualizado nela e ativa. E a partir de então a gente instala e usa esse ambiente. Vamos verificar então, fazer a primeira instalação utilizando o nosso VirtualEnv. Vamos instalar via pip o Django. Veja bem, eu não fiz pip install VirtualEnv, então quando eu fiz isso a partir do meu terminal, o VirtualEnv está instalado geral na minha máquina. Agora eu vou instalar o Django e esse Django vai ser instalado como biblioteca dentro somente do meu projeto 1. Percebem a diferença aí? Se eu quiser usar o Django em outro projeto, eu vou abrir o VirtualEnv daquele projeto e instalar o Django novamente para ele. Então vou aqui, ó, eu estou dentro do meu projeto. Se eu der um pip freeze aqui, ó, pip freeze, observe, eu não tenho nada. Vocês lembram que o pip freeze do meu ambiente principal já tinha um monte de bibliotecas, inclusive o VirtualEnv, ó, meu pip freeze não tem nada. Então vou dar, sempre que a gente for usar o Django, começa instalando o Django. Pip install Django. Pronto. Com isso agora eu estou instalando o Django completo dentro do ambiente virtualizado na pasta do meu projeto. Não é organizado? E isso faz com que também facilite o deploy do seu projeto, que a gente vai ver lá no finalzinho, que é o quê? É pegar o seu projeto e vai botar num servidor de produção. A gente vai trabalhar o tempo todo em nossa máquina e aí joga lá no servidor de produção depois o nosso projeto. Isso é chamado de deploy. Tá aqui, ó, foi instalado com sucesso o Django e tudo o que ele precisa. Olha o pip freeze aqui agora, ó. Tá aqui o Django instalado, versão 5.06, ó. E essas três outras bibliotecazinhas aqui são bibliotecas complementares obrigatórias para o Django que instala automaticamente. Se você pegar agora, fora desse Venv e der um pip freeze, você vai ver que o Django não está instalado para todo mundo. Ele está instalado dentro do meu projeto. Guarda bem essa coisa, qualquer coisa volta, verifica isso para fixar o que é o uso do VirtualEnv. Daqui para frente vai usar sempre, belezinha? Então vamos lá. Será que o meu Django realmente está instalado? Como é que eu testo? Tem duas formas. Eu posso importar o Django, então lembrados lá do Python em PO. Se eu fizer import Django, eu estou carregando a biblioteca Django que estiver instalado na minha máquina, né? E posso dar esse comando print Django get version, ó, que foi aqui a versão. Ou de forma mais rápida, Python -m Django, ó. Então eu estou aqui acionando o Python, o módulo Django que foi instalado, ---- version. Vamos fazer assim então, ó. Python -m Django ---- version. Se ele tiver instalado, que está, eu vou ter essa resposta, ó. 5.06 é a versão do meu Django.
Ou então, como a gente tinha feito ali, Python, aí eu estou usando o interpretador do Python, aqui dentro do meu terminal, import Django, carreguei a biblioteca e fazendo a colinha aí, ó, print Django get version, abre e fecha parênteses, então tem as mesmas respostas, tá aí, imprimir a versão do Django. Ok, pessoal? Estamos pertinho de encerrar a aula aí. O que a gente já fez aqui hoje? Olha só, nós criamos uma pasta, nós instalamos o VirtualEnv, nós inicializamos e ativamos o VirtualEnv dentro do nosso projeto e já instalamos o Django na nossa máquina dentro do nosso projeto. Legal? Eu vou sair aqui do interpretador do Python. Observe que eu preciso ficar dentro do Venv para utilizar o Django que está instalado dentro do meu projeto, né? E aí a gente vai agora instalar ou criar um primeiro projeto Django. Para isso a gente vai usar um bináriozinho que é instalado quando a gente bota o Django, que é o Django admin, Django-admin, Django-admin. Sempre que a gente precisar começar um novo projeto. Ah, Ricardo, mas não já tem projeto 01? Não, esse projeto 01 ali é a pasta que a gente está usando. Agora a gente vai efetivamente começar um projeto usando o parâmetro start project, ó, start project. Isso é um parâmetro do Django admin. E o nome do projeto. Nós vamos chamar esse projeto inicial aqui de home. Seria a pasta home dentro do projeto 01, ok? Não dê enter agora. Muito cuidado. Olha aqui, ó. Eu vou colocar um pontinho. O que é esse pontinho? Esse pontinho está dizendo que essa pasta deve ser criada no diretório atual. Senão ele vai criar uma pasta dentro de outra pasta. Se eu der enter aqui não vai dar erro, mas ele vai criar uma pasta dentro de outra pasta. Então eu vou dar espaço, ponto. Sempre, ok? E enter. O que eu tenho agora? Olha aqui de lado, a estrutura do home. Gente, está criado toda a estrutura inicial que eu preciso para o meu Django, o meu projeto. Quer ver uma coisa? Ó? Olha dentro do home aqui, ó. Tá aqui as principais arquivos .py, ó. Lembra que a gente falou que tinha URLs ou URLs aqui, ó, já prontinho para a gente utilizar. Além do manage.py, que vai ser o nosso script Python, que vai, como o próprio nome diz, manage, administrar quase tudo aqui dentro. Então, criei aqui, ou iniciei o meu projeto home dentro da pasta projeto 01. Olha a estrutura criada como a gente mostrou aqui. E aqui está a pasta Venv, que foi do nosso VirtualEnv, né? Mas, Ricardo, você não falou que o Venv estaria dentro do projeto? Sim, por isso que a gente criou uma pasta. Então, aqui no Home vão estar nossos arquivos e dentro do Venv vão estar as bibliotecas que eu estou usando para executar esses arquivos no nosso Django aqui no back-end. Tá certo? Beleza? Criei o meu projeto. E aí? Vamos dar uma olhada geral aí nos principais componentes, o que é cada um deles. Então eu tenho aqui o manage.py, vou ampliar aqui novamente, ó, o manage.py que é criado. O manage vai ser um arquivo que tem os comandos importantes para a manutenção da aplicação. A gente vai usar bastante para, a partir do Django instalado no nosso projeto, gerenciar a nossa aplicação como um todo. Home Settings, como o próprio nome sugere, estão os arquivos de configuração do projeto. No set você vai dizer que banco de dados você vai utilizar, que módulos você vai carregar, quais são as rotas, né, que são apresentadas, que vão ser configuradas para o seu usuário informar dentro da URL, os arquivos estáticos onde estão, tudo nos settings, time zone, tempo e por aí vai. Home URLs é o arquivo efetivo de configuração de rotas. Seu site /admin, seu site /contato, seu site sei lá, o conteúdo interno de sua página. Então essas rotas a partir do seu site, o caminho que vem depois da URL principal é chamado de rota, ele está dentro de homeurls.py, que o usuário vai digitar. E aqui tem dois arquivos que nós não vamos usar no primeiro momento, o WSGI e a SGI, que são os arquivos utilizados quando a gente vai utilizar o Django para criar sites que fazem a atualização síncrona ou assíncrona, tá? O A é de assíncrono
e o W de síncrono. Vamos esquecer momentaneamente a utilização disso, não interessa para a gente no momento. Nós usamos por padrão sites que funcionam de forma síncrona, que todos os procedimentos são dinâmicos, mas você pode no Django também fazer sistemas que têm total ou parcialmente funções assíncronas, ele executa sem que seja no momento que o usuário interage. Só para explicar o que foi criado inicialmente, a gente vai pular isso aqui e por fim o underline, underline init, underline, underline py é um arquivo vazio só para mostrar para o Python que esse diretório deve ser considerado como um pacote. Formalização. O que a gente usa efetivamente então nesse primeiro momento? Do que foi criado no projeto, URLs, as rotas, o manage para gerenciar tudo daqui para frente e o settings para configurar o nosso ambiente dentro do nosso projeto. Belezinha? Entendido isso, a gente já vai subir um site Python. Peraí, como é? Quer dizer que eu instalei o Django, em seguida dei um Start Project que já está funcionando? Já. Ele já está todo pronto para funcionar. Claro que não tem conteúdo porque você não botou conteúdo, mas tem uma página inicial. Como é que a gente utiliza? Veja, para não precisar, toda a vida que você está fazendo o projeto, você pegar o seu projeto e levar lá para um servidor real, né, tá lá com Apache, Nginx, que seja, você deve trabalhar inicialmente dentro do seu próprio computador, como a gente fez lá na unidade 1. Lembra que a gente subiu o site e abriu no navegador numa porta específica, 8080? Pois bem, a porta 8000 é a porta padrão do nosso navegador para ver o nosso projeto. Então a gente vai rodar, ó, Python, ManagePy, ok? ManagePy aqui, ó, aqui ele, e vai colocar run server, ou seja, execute o servidor, rode o servidor. E o nosso site vai estar disponível. Deixa eu abrir logo aqui, deixa eu abrir logo aqui deixa eu minimizar, abrir aqui o navegador, ó, já está abertinho aí. E eu vou pegar agora, ó, vou dar um Python, manage.py e run server. E aqui está dizendo, ó, run server, ele vai estar escutando na porta 8000. Tá vendo aqui, ó? Vou então pegar o meu navegador, que eu acabei de abrir. Eu já tinha um aberto aqui, né, ó? Já. E vou botar localhost 2.9000. Opa, 9000 ou 8000? Acho que é 8000, não é isso? Dá uma olhadinha aí. Olha aqui, porta 8000. Então, localhost 2.8000. E tá aí. Nosso site Django está funcionando. É bem dinâmico aí o foguetinho. Essa é a página padrão para dizer que está tudo ok. Que o Django está funcionando enquanto servidor para a sua aplicação. Bem-vindos ao Django. Vamos aí então para os finalmente. A partir de agora, eu vou só melhorando, ajeitando o meu website, mas sempre que eu atualizar, se eu quiser deixar aberto aqui, ele fica exibindo o conteúdo atualizado da programação feita no back-end. A gente vai fazer isso a partir da próxima unidade. Então vou minimizar aqui e voltar para cá, ó. Tá aqui o Django funcionando. Tem uma particularidade, não sei se vocês notaram, assim que eu executei o run server aqui, ó, o meu Django criou um DB SQLite 3. Tá vendo aqui, ó? Esse arquivo aqui é o banco de dados que a gente vai começar a manipular na unidade 3, que por padrão o Django inicializa para você, que é um banco de dados SQLite, instalado na própria máquina. Onde é que está isso? Está lá no Settings. No Settings aqui, ó, se eu der uma olhadinha, estou antecipando o conteúdo da próxima aula, né? Mas olha aqui, ó. No Settings, se você der uma procurada aqui em banco de dados, ó, Database, está dizendo que o banco de dados que eu estou utilizando é um banco de dados SQLite 3 e o nome do arquivo é DB SQLite 3. É isso que é o ORM, fantástico. Então depois, lá no finalzinho, a gente vai instalar um banco de dados MySQL para interagir com o nosso Django. O que a gente vai fazer? Vai carregar aqui no Engine, né, o driver do MySQL e ao invés de apontar para um arquivo local, você vai conectar via rede no seu banco de dados e vai carregar para a sua aplicação. Olha que maravilha. Então nesse primeiro momento, como tinha essa informação por padrão, assim que eu executei, em vez dele conectar
a camada model ao banco de dados, um banco de dados informado, ele criou o banco de dados DB SQLite e está aqui ele que a gente não vai usar nesse primeiro momento. Show? Tá aí o nosso projeto Django, tá ficando bem, já temos o quê aí? 50 minutos de aula, vamos caminhar aí para os finalmente, né? Tá aí rodando o nosso primeiro site, a gente vai só preparar os aplicativos, ou o primeiro aplicativo dentro de nosso projeto. Como assim? O site não está funcionando? Sim, mas no Django há uma diferença entre projeto e aplicativo, ou app. Você cria um site, chama o Django, cria um projeto e coloca um ou mais apps, que são os aplicativos. Então você pode ter um projeto com um ou mais apps, e também os apps são unidades meio que autônomas. Você pode pegar um app pronto e usar em outro projeto. Lembra da reusabilidade? Então, de acordo com a documentação do Django, um app é uma aplicação web que faz alguma coisa. Qual é meu app? É meu blog. Meu app é um sistema acadêmico, um banco de dados de registros públicos, um aplicativo de pesquisa. E o projeto é uma coleção de configurações e apps para um website em particular. Então, nós pegamos um diretório, instalamos o VirtualEnv, instalamos o Django. No Django, começamos um projeto e dentro desse projeto, para a gente fechar, a gente vai criar o nosso app. A gente precisa criar o nosso app. Quem é que vai ajudar a gente nisso? Nosso amigo ManagePy de novo. O mesmo ManagePy utilizado para rodar o servidor, o RAM Server, né? A gente vai usar o ManagePy para Start App e o nome do app. Beleza? Tem duas formas de fazer isso, mas a gente vai usar essa forma aqui. A gente pode usar também aquele Django Admin que a gente usou para criar o projeto, lembram? Django Admin, Start Project, criava um projeto. Estão lembrados? Lá atrás, ó, aqui, ó. Django Admin, Start Project e o projeto Home. Você pode fazer também Django Admin, Start App, Start Project, Start App e o nome do app. Não precisa do pontinho, não. Ou você pode usar Python, ManagePy e Start App e o app. Vamos chamar ele então de App 1. Olha só, dentro do nosso... Vou parar aqui, Ctrl C, ó, para parar o nosso projeto, sempre dentro do Venv, né? E vou dar um Python, olha aí, ó, ManagePy, Python ManagePy e Start App, vamos chamar de App 1. Observe aqui a nossa estrutura, eu vou até minimizar o Home aqui, ó, para não se confundir aí, ó. Tem o Home, tem o VirtualEnv, tem o banco de dados criado e tem o ManagePy que me ajuda. Agora eu quero startar o App 1, olha lá, surgiu o App 1 aqui com a estrutura interna dele, que a gente vai começar a manipular a partir da próxima aula. Dentro do App 1 ele tem uma estrutura de aplicativo com programas Python específicos para a modelagem do Models, para os views, estão lembrados da camada view, a parte administrativa e os apps dentro do app. Além do Migrations aqui, que é uma pasta que vai nos ajudar para fazer a implementação de fato do banco de dados quando a gente modelar ele. Então, esquecendo essa galera aqui, vamos deixar, ó, foi criado o app, deu Start App aqui, não é isso? Vamos voltar aqui para finalizar, ó, nosso app está criado. Aí no slide você vê também, ó, o App 1, quais são as principais pastas que a gente vai usar a partir de agora. Sempre tem um underline init aqui para indicar que essa pasta indica que esse é o início das pastas do nosso aplicativo. E aqui para vocês um projeto Django completo, feito dessa forma, estruturado. O que ele vai ter? Ó? O que nós criamos hoje? Um projeto. Dentro do projeto criamos um app, tá aqui o app 1, ó, mas eu posso ter, como a gente falou, vários apps. E para isso eu podia ter uma pasta chamada apps aqui, os aplicativos do meu projeto, o ManagePy que vai nos ajudar aqui, ó. E depois a gente vai, quando tiver tudo bonitinho, a gente pode criar pastas que não são criadas automaticamente, mas nós vamos sugerir que vocês criem, que são as pastas com os templates. Vai usar aqui frameworks de front-end como Bootstrap, botar templates para deixar a sua página bonitinha e sair a perfumaria no final. E o VirtualEnv que a gente criou no início, a gente chamou de Venv, não foi? Ó? Isso a gente criou hoje e depois a gente vai criar pastas adicionais ainda para organizar nossos templates, colocar arquivos de multimídia. Então você tem, se você quiser pegar todas as imagens dinâmicas e estáticas do seu site e colocar numa pasta, tem um media aqui, ó, conteúdo estático e mídia. Por enquanto, a gente não vai usar isso aqui,
a gente vai só ter a pasta do projeto, a pasta do aplicativo ou dos aplicativos e a pasta do VirtualEnv. Fechou? Prometo que é o último slide. Vamos bater uma hora aí hoje dessa aula, mas de fato a gente está indo aí do zero ao site inicial do Django, né? Não tem como fugir de uma hora de aula nessa parte inicial. Reveja quantas vezes você puder para que a gente passe para a unidade 3, beleza? Eu quero todos vocês subindo um site Django com VirtualEnv, com o projeto e o app, verificando aí tudo direitinho, antes mesmo aí da nossa terceira aula. Fechou? Compromisso para todo mundo? Vamos só usar aqui rapidamente os settings para colocar o nosso sistema para trabalhar com o seu site, vai trabalhar com português do Brasil e o time zone aqui, que é o tempo ou a hora, se a gente for usar alguma coisa relacionada à hora, com o padrão de 3 horas a menos que o UTC, do meridiano Greenwich, né? Para isso a gente vai usar o time zone América/Fortaleza, que existem aí, que seria o horário de verão que a gente usa no Nordeste, tá? Se você tiver em outro local aí, você procura, por exemplo, o Acre, ele tem um fuso horário diferente, se tiver algum aluno aí remoto de outra região que usa um time zone diferente, pode configurar aqui. Eu vou usar Fortaleza, que é 2 time zones disponíveis por padrão, o mais próximo aqui de Natal, ou do Rio Grande do Norte, né? Eu estou em Caicó, lembrando disso aí. Então eu vou mexer nessas duas linhas para a gente finalizar, ó. Vou aqui no Home, vou aqui no Settings, ó, e vou procurar dentro do Settings onde é que eu tenho a configuração do meu time zone. Vamos lá para baixo, procura. Onde é que está aqui? Aqui está, ó. Código de linguagem, ó, padrão americano. Eu vou apagar aqui e botar PT-BR. Pronto. Isso vai fazer com que os meus sites vão ser produzidos, vão se preparar para processar códigos ou utilizar o padrão de codificação de português do Brasil. Time Zone UTC aqui, ele vai apresentar uma hora, 3 horas a mais, se eu deixar assim, 3 horas a mais da hora normal. Então eu vou usar América com A maiúsculo /Fortaleza. Acabou. Opa, Fortaleza. Ctrl S aqui, salvei. Tá pronto o meu settings, o meu site ou o meu projeto está preparado para que eu comece a incrementar a programação do back-end. É fácil? No primeiro momento é complicado, muito detalhezinho, né, pessoal? O framework vai nos ajudar, mas tenha certeza absoluta que pela complexidade dos projetos que a gente pode fazer daqui para frente, sem usar framework você trabalharia muito mais. Revejam a aula, vejam direitinho, façam site, subam e ao final sempre Python ManagePy Run Server, executa, pega lá o seu navegador, dá um refresh aqui, ó, para ver se o seu site está funcionando aqui. A partir das próximas unidades, a gente vai começar a trabalhar na visualização do nosso sistema web feito em Django. Fechou, pessoal? É isso aí. E foi para o saco a unidade 2, quase uma hora de aula aí, né? Desculpem o tempo da videoaula, mas não tinha como ser em menos tempo. Melhor uma aula maior e didática do que um corre-corre, vocês não conseguem implementar. Voltem, botem no rápido, vejam um conteúdo estático aí, complementar dessa unidade, e eu vejo vocês novamente na unidade 3 para a gente trabalhar a modelagem de acesso ao banco de dados, ou seja, vamos trabalhar na camada Model, efetivamente. É isso aí, finalizando nossa unidade 2, a gente se vê. Valeu, pessoal!